Na mitologia egípcia, existe a ideia de uma entidade cósmica conhecida como Apófis, e que no caso ela teria a capacidade de devorar o mundo, o universo. E obviamente essa ideia foi trabalhada na cultura pop, como por exemplo no personagem lá da Marvel, o Galactus, que tem como emissário o Surfista Prateado, e que no caso é conhecido como Devorador de Mundos. Mas e se eu disser para vocês que realmente existe um Devorador de Mundos, especificamente um Devorador de Estrelas, e que ele é muito próximo da gente e a gente nem faz ideia do quanto esse elemento químico contribuiu para o surgimento da vida e também para o desaparecimento de estrelas. No caso, nós vamos falar sobre o ferro, que é um dos elementos que culminam na morte de estrelas. Então, basicamente, quando uma estrela surge, ela começa a consumir uma grande quantidade do elemento mais simples possível, que é o hidrogênio. Então, devido a um acúmulo de matéria, iniciando por bárions e depois pelo próprio átomo de hidrogênio, começa a se formar uma região extremamente densa. E essa região densa começa a ter um campo gravitacional e, consequentemente, atrair mais partículas em sua direção. Então você começa a ter ali o que? O aquecimento do sistema pelo próprio colapsamento da gravidade. E dessa forma, então, ocorrem os processos de decaimento de partículas através de fissão e fusão nuclear, mas mais especificamente através da fusão nuclear. E então ali nós temos o surgimento de uma estrela. Essa estrela ela começa então a fazer a fusão de átomos de hidrogênio, mais especificamente átomos de hidrogênio e de deutério, juntamente com nêutrons, para que seja possível a geração de hélio. Sendo assim, então, essas estrelas elas começam a consumir uma grande quantidade de hidrogênio, gerando o hélio. Por isso, então, elas brilham fortemente, pelo simples fato de que a reação de geração do hélio, através da fusão de espécies de hidrogênio, ela é altamente exotérmica. E isso, então, libera muita luz e muito calor. E, obviamente, conforme essa estrela que absorveu uma grande quantidade de hidrogênio dos seus arredores começa a consumir todo o hidrogênio, há a necessidade de começar a consumir o hélio. Então, uma estrela, quando ela consome todo o hidrogênio, ela começa a consumir em sequência o hélio, inclusive que ela mesma produziu. E, obviamente, que esse processo ele começa a ser subsequencial, uma vez que você tem ali o surgimento de outros elementos químicos através do processo conhecido como processo R, ou seja, processo rápido, que no caso adiciona ao núcleo um nêutron a mais, e esse nêutron vai passar pelo processo de decaimento beta. Na realidade não é um nêutron, o processo ocorre em um nêutron, no caso quando um dos quarks down passa a ser um quark up, e dessa forma então, passando de quark down para up, você tem ali o surgimento de um próton. Como eu disse, obviamente, não é um nêutron, mas sim uma quantidade específica. Para passar o hélio para lítio, há necessidade de pelo menos ali ele adicionar 3 nêutrons ao seu núcleo. Para passar para berílio, já aumenta a quantidade. Então, todos esses processos eles vão se dando através de fusão nuclear, e essa fusão nuclear ela sempre vai se mantendo exotérmica. Então, apesar das camadas de hidrogênio serem consumidas, depois as camadas de hélio ser consumidas e assim por diante, existe um determinado momento em que não é mais possível fazer a fusão nuclear e essa fusão nuclear ser um processo exotérmico. Em outras palavras, nesse caso,
durante o processo de fusão, não há mais a liberação de energia. Só que observem como que o sistema ele é autoconsistente. Quando existe, por exemplo, a fusão de átomos numa estrela bastante antiga, e ali já estamos na produção de carbono, na produção de silício, esses átomos, eles estão consumindo energia no processo de fusão, mas ainda liberando mais energia. E obviamente a estrela ela está queimando de uma forma através de um processo nuclear. Não é fogo aquilo, mas sim é um plasma. E isso tem muita energia principalmente de ionização, muita energia que fornece a possibilidade de nêutrons serem acelerados para que se choquem com núcleos através de processo de bombardeamento e assim o processo R. Então ali, até carbono, silício mais ou menos, você tem a possibilidade de geração de mais energia do que no processo do consumo durante a fusão. Só que quando chegamos no ferro, e a gente pode dizer que o ferro, assim como o hélio no processo da nucleossíntese é um filtro, o ferro também torna-se um filtro. Ou seja, para que seja possível que uma estrela continue existindo, ela tem que continuar consumindo carbono, silício e dessa forma não chegar na produção de ferro em seu núcleo. Por que isso? Porque quando o silício, o carbono e outros elementos químicos começam a ser consumidos para que seja possível num processo de fusão gerar ferro, nós temos um problema bastante grande que é o seguinte: ali, esse átomo que se forma, ele possui uma energia de ligação dos núcleons. Nesse caso, núcleons entendam como partículas que existem dentro do núcleo dos átomos, ou seja, prótons e nêutrons. Mas a ligação entre os núcleos de pares iguais, então prótons, prótons, nêutrons, nêutrons, ela é muito alta. Ela chega a 8 megaelectronvolts. E isso é uma quantidade extremamente alta de energia para que seja fundido esses átomos. E então, o que acontece? Quando há necessidade de gerar elementos posteriores ao ferro, essa barreira tem que ser quebrada. Só que isso acaba tornando-se impossível, sendo que a quantidade de energia que vai sendo consumida é muito maior do que a quantidade de energia liberada. E isso promove o processo de colapsamento da estrela. Quando a estrela começa a colapsar, ela tende a explodir e gerar uma supernova. E obviamente, a geração de uma supernova acaba liberando muita energia. Por quê? Porque no processo de fusão para gerar o ferro, também há a formação de muita energia potencial. Essa energia potencial, imaginem que é um núcleo, ele vai se comprimindo e ali dentro você tem molas. Essas molas a gente pode fazer uma analogia da seguinte forma: imagina que você tem um monte de ímã e esses ímãs estão todos com os mesmos polos virados para si mesmo. Então imagina que você tem todos os polos positivos, ou seja, prótons, chegando próximos um dos outros. Por quê? Porque você está aumentando a quantidade de prótons e nêutrons ali dentro. Então o núcleo ele vai se comprimindo e, consequentemente, vai tendo ali muita energia mantida. E essa energia mantida é energia potencial. Então é como se fosse uma mola sendo comprimida. E quando ocorre o processo de liberação de energia, ocorre a liberação de energia muito rapidamente, apesar de ser uma quantidade de energia inferior à quantidade de energia fornecida para comprimir o núcleo, mas ainda é muito grande, e isso então faz com que a estrela exploda. E a estrela explodindo, essa energia que existia no núcleo, ela faz com que surjam outros elementos químicos. Então elementos químicos mais pesados como prata, ouro e até mesmo urânio.
Então, através desse processo em que nós temos esse devorador de estrelas, porque é isso basicamente o que o ferro faz, ele começa a consumir a energia da estrela e liberar menos energia através de um processo endotérmico. E esse processo endotérmico leva a energia de ligação entre núcleos sendo a maior da tabela periódica, 8 megaelectronvolts. Depois do ferro começa a ocorrer um decaimento bastante vagaroso dessa quantidade de energia, mas no caso o ferro ele está no ápice, e isso então faz com que ele se torne o devorador de estrelas. Contudo, se não fosse a existência do ferro, talvez a gente não tivesse outros elementos químicos muito importantes para a vida na Terra, uma vez que, se a gente parar para pensar, todos os elementos químicos são importantes para o processo do surgimento de vida. Então, apesar do ferro ser um devorador de estrelas, ele é um dos responsáveis para que outros elementos químicos fossem dispersos pelo universo. E, consequentemente, esses outros elementos químicos dispersos pelo universo vão servir para o surgimento de outras estrelas. Obviamente que muito do carbono que nós temos no nosso planeta é oriundo de estrelas que explodiram há bilhões de anos atrás. Contudo, a gente tem que lembrar que todos nós somos formados basicamente por hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, e existe uma importância muito grande do ferro no nosso organismo, que se encontra na nossa hemoglobina. Então, basicamente, se esse devorador de estrelas não existisse, a gente também não iria existir. Pessoal, muito obrigado se vocês viram o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para que vocês possam sempre receber novas notificações de vídeos científicos como esse. Também, se for possível, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam desenvolver a mente científica. Antes de ir embora, dá uma olhada nos links que eu deixo aqui embaixo, porque tem ali algo que pode ajudar você a desenvolver uma literatura científica melhor. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.